Olá, pessoal! Aqui professor João Paulo Cláudio no grande podcast Altas Ideias do Antares. Eu, professor João Paulo de História, com a grande professora Lia Moita de História, de Filosofia, de Sociologia, de tudo, né, Lia? Praticamente tudo. João Paulo, é um prazer estar aqui com você hoje para a gente falar sobre a história do Ceará, um assunto que é tão importante para a primeira e para a segunda fase. Agora a gente vai vir com novos cursos na UES que foi minha casa durante muitos anos. E tem um curso de Direito, tem um curso de Economia, provavelmente História vem aí na segunda fase para esses cursos. E o aprendizado em História do Ceará vai ser muito valioso. Com certeza. Não existe uma segunda fase de Direito sem História. História é a alma do Direito. História. Nós aí vamos olhar se vai entrar Sociologia. É possível em uma segunda fase. Ou Filosofia, Português. Enfim, História estará lá, porque História é a melhor de todas as matérias, Lia. Com e aí, certeza. Lia, o que é que você tem para falar pra gente aí? Olha, hoje a gente vai começar o podcast falando sobre o processo de colonização do Ceará. Mas vamos retomar um pouco e pensar no processo de colonização do Brasil. Um processo de colonização que começou lá por 1530, 1532, já que durante esse período de 1500, quando supostamente o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né, por conta de uma calmaria, e então, né, o Brasil não foi colonizado inicialmente por vários fatores. Inicialmente, nesses 30 primeiros anos, nós vamos viver o período pré-colonial, período anterior a essa colonização, porque as pessoas que vinham para o Brasil não tinham interesse de explorar literalmente a terra, né? Não tinha interesse de se fixar na terra. A exploração foi basicamente do pau-brasil, eles extraíam e voltavam para a Europa. Então, não contribuiu para que as pessoas se fixassem no nosso território. Ocorreu apenas o estabelecimento de algumas feitorias no litoral brasileiro. E aí, a partir de 1532, eles vão decidir, sim, colonizar o país, fixar-se no território por conta de alguns fatores importantes, né? O primeiro é que Portugal perdeu o monopólio do comércio com as Índias. Então, sofrendo essa concorrência, ele precisou... Ele precisou, né, justamente desenvolver outras atividades. O problema é porque Portugal, Lia, né, como você estava conversando comigo antes, Portugal inicialmente estava fazendo um grande comércio de especiarias. Rapaz, olha, tem um livro que eu amo chamado Império Ultramarino Português, de um cara chamado Charles Ralph Boxer. Esse livro, que até as datas, Lia, 1415, 1824, 1415, quando nós temos um pontapé inicial nessas expedições ultramarinas portuguesas, conquista de Ceuta, e 1824, que marca o declínio, certo? O declínio, por que o declínio? Quando nós temos justamente um momento em que nós estamos buscando a independência do Brasil e Portugal está perdendo uma colônia muito importante. Como Portugal não estava mais tendo muito lucro com especiarias, Portugal vai olhar para o que hoje é Brasil e vai pensar, bom, temos muitas potências estrangeiras, como franceses, que não aceitam o Tratado de Tordesilhas, não aceitam o acordo que nós fizemos com a Espanha. É engraçado, porque Portugal e Espanha se sentiam no direito, Lia, de dividir o mundo todo para eles. E aí, o que acontece? Os franceses falaram, a gente não aceita, não. Até uma teoria chamada teoria do mar fechado e teoria do mar aberto. O que é a teoria do mar aberto? Nossa, nenhuma nação pode fazer um acordo com a outra, com apoio da Igreja Católica, e dizer que tudo que foi ali, entre aspas, descoberto é seu. Então, Portugal, que não tem mais um monopólio no comércio de especiarias, porque outras nações estão indo, Portugal pensa, bom, chegou a hora, para não perdermos boa parte desse território, do que hoje é o Brasil, de colonizarmos. E aí, no início da década de 1530, eles vão resolver colonizar, né, com o sistema de capitanias hereditárias. Isso, como Portugal tinha gastado muito dinheiro em obras infrutíferas, né, nesse processo das grandes navegações e esse monopólio das Índias que durou, né, um certo período, Portugal decidiu dividir o Brasil em capitanias e ele não teria esse gasto inicial.
essas capitanias seriam custeadas pelos capitães donatários, né? Então foram 15 capitanias que foram doadas a 12 capitães, né, que eles iriam iniciar esse processo de colonização. E é importante a gente falar também que Portugal decidiu colonizar o território exatamente pela presença de vários estrangeiros no litoral, que inclusive tinham relações amistosas com os índios, como os franceses no litoral. E eles já tinham descoberto a prata, especialmente no vice-reino do Peru. Então, as terras americanas ficaram cada vez mais valiosas. E isso fez com que Portugal se voltasse para o Brasil com o interesse de extrair capital, de extrair o que ele podia extrair dessa colônia no Novo Mundo. E aí, João Paulo, a colonização do Ceará foi logo nesse início? Não, não foi não. O negócio aqui é um pouco mais difícil. Aqui é um negócio mais difícil, pessoal. Olha só. Então, esse sistema de capitanias hereditárias, na década de 1530. O Ceará foi entregue a um cara chamado Antônio Cardoso de Barros. Só que Antônio Cardoso de Barros olhou para o Ceará e pensou, nossa, não dá para plantar tanta cana-de-açúcar aqui. Nossa, não tem grande perspectiva de achar metais preciosos aqui. Ele olhou para o Ceará e falou, não, eu vou gastar meu dinheirinho aqui não. Eu vou investir meu capital lá mais para o norte. Lia, e o Ceará, ou Capitania do Ceará Grande, foi deixado de lado durante o século 16. Pernambuco não estava sendo colonizado, estava obtendo lucro, São Vicente também, Bahia, mas o Ceará foi deixado de lado. Até mesmo pensaram em entregar o Ceará para ser administrado por Maranhão. E logo, logo a gente fala mais sobre isso. E olha só, quando é que vão realmente colonizar o Ceará? Só lá no século 17, Lia. Só a partir de 1603. Esse 1603 é início do século 17. O que estava acontecendo em 1603? Nossa, eu adoro essa perspectiva que você faz muito bem. Estava justamente acontecendo a União Ibérica, né, Lia? Gente, vocês lembram da União Ibérica? É importantíssimo para a gente entender a história do Ceará e a história do Brasil. Foi um período no qual o rei da Espanha, Filipe II, também exerceu o domínio de Portugal. E se ele exercia domínio em Portugal, ele exercia também nas colônias portuguesas. Então foi um período que os espanhóis dominaram, né, o Brasil como colônia portuguesa. E isso causou vários conflitos aqui no nosso país. Por quê? Porque os espanhóis tinham vários conflitos ali na Europa com os Países Baixos, com os franceses, e esses países vão chegar até aqui, né, no Brasil, em invasões, claro, querendo seu pedaço de terra, mas também querendo se vingar de alguma forma dos espanhóis. É interessante. Olha a professora qualificada. Ela não vai falar os holandeses, ela fala os Países Baixos. Pessoal, procura aí na internet depois sobre o conceito Países Baixos. Cada vez se fala menos Holanda, mas sim Países Baixos. Até porque o que nós chamamos de Holanda é uma parte dos Países Baixos. Pesquisa aí para vocês olharem as repúblicas que vão fazer parte dos Países Baixos. Mas tudo bem. É interessante porque os holandeses eles tinham até uma relação amistosa com os portugueses, antes da União Ibérica. Mas com a União Ibérica essa relação vai virar conflituosa. Mas por que vai virar conflituosa? Porque a região dos Países Baixos, a Espanha dizia que era dela. Quando o rei da Espanha virou rei de Portugal, mas por que virou? Porque um rei de Portugal, fazendo as chamadas cruzadas africanas, porque nós tivemos as cruzadas do Oriente, que a gente estuda, aquelas cruzadas que viraram filmes, temos as cruzadas também do Ocidente, que foi a Guerra da Reconquista em Portugal, e as cruzadas da África. Um rei de Portugal muito novo, chamado Dom Sebastião, vai desaparecer combatendo muçulmanos no norte da África, com 24 anos, Lia, em 1578, sem deixar descendente. E em 1580, o rei da Espanha virou rei de Portugal. Eu fico, às vezes, imaginando, eu, às vezes, fico olhando para o mar e fico pensando, nossa, pessoal, vocês sabem, eu gosto dessas coisas. Nossa, quão grande foi o Império Português e quão grande foi o Império Espanhol, porque o Império Espanhol que dominou o Império Português, imagina, a América do Sul praticamente toda, a América Central, costa africana que pertencia a Portugal, foi dominada por Portugal, certo? Partes da Ásia que Portugal dominava, tudo isso nas mãos dos espanhóis. E lógico que a Espanha quer ser uma mega potência, e era, ela não vai aceitar a rebeldia dos holandeses ou dos Países Baixos. Os holandeses vão começar a invadir o território da América Portuguesa.
É nesse contexto, certo, em que as relações militares estão cada vez ganhando mais espaço, que vai haver a resolução para se colonizar o Ceará. Pois é, anota isso aí. A colonização do Ceará no século XVII não é porque acharam ouro, não é porque acharam prata, não é porque olharam para a praia de Iracema e falaram, nossa, que praia massa, não é porque olharam para a praia da Barra e falaram, vamos surfar aqui. Nem tinha esses nomes, pessoal. É porque eles olharam para o território cearense e pensaram, seria um ponto estratégico para a criação de fortificações. Lia, olha a capital do Ceará, Fortaleza. Isso não é à toa. Isso dá indícios da nossa história. Portanto, no início do século XVII, no contexto dessa União Ibérica e no medo de perder territórios para estrangeiros, se resolveu começar a colonização do Ceará, por questões militares. A primeira expedição, né, pessoal, foi de um cara chamado Pero Coelho, que entre seus membros das suas tropas tinha um cara chamado Martim Soares Moreno. A primeira expedição chegou a criar fortes, né? Um forte foi o Forte de São Tiago, lá na Barra do Ceará. Mas essa primeira tentativa acabou não dando certo. Foi difícil, ataque de estrangeiros, ataques de índios, falta de investimentos. O Martim Soares Moreno, ele era um estrategista já, mas ele não é o que comandava ali. Ele era secundário nessa primeira expedição. O Pero Coelho acabou indo embora do Ceará e a primeira tentativa não deu certo. Foi difícil aqui. A segunda tentativa de colonização do Ceará foi lá em 1607, estava sendo organizada pelos padres jesuítas. Qual é o pensamento deles? Vamos ao Ceará, vamos catequizar os índios, Deus está do nosso lado e assim nós vamos conseguir obter êxito. Foram até lá em Ibiapaba, um deles foi morto no ataque indígena lá, o padre Luiz Pinto, né? O padre Francisco Pinto. O Luiz Figueira acabou fugindo de lá, veio para a Barra do Ceará, criou um aldeamento. Mas o que é aldeamento? Aldeamento ou redução ou omissão. O que é isso, Lia, que eles têm tanta dificuldade? Qual é o papel do aldeamento no Brasil? Os aldeamentos eram comunidades organizadas pelos jesuítas e essas comunidades, elas tinham um papel muito importante no processo de colonização, porque a colonização não é só fixar território e não é só exercer a dominação política, que até então era incipiente, mas é dominar a mentalidade das pessoas, né? É um domínio ideológico e isso se fazia por meio da religião, da catequização e do fato de ensinar a cultura europeia a esses indígenas. Então, ele fundou esse aldeamento e vários outros foram criados no Brasil e foi uma das formas também de colonização do Brasil, junto com a fundação de fortes, junto, né, com a própria pecuária, já dando aqui um spoiler de como o Ceará foi ocupado. E a atuação dos bandeiras, né? Na verdade, a gente pensa em bandeirantes, parece que esses bandeirantes só existiam lá em São Paulo, né? Que partiam de São Vicente, mas existiam algumas bandeiras que, na verdade, eram expedições que circulavam pelo Brasil para saber se encontravam os metais preciosos ou outro produto realmente rentável que tivesse interesse lá na Europa. Nós tivemos muitos bandeirantes aqui no Ceará, ali. Sim. Quando paramos para estudar a história do Ceará, tivemos, por exemplo, bandeirantes sendo utilizados no combate contra populações autóctones, silvícolas ou índios mesmo, que a gente fala, na chamada Guerra dos Bárbaros. Sim. Certo? Até o termo Guerra dos Bárbaros, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, é um termo muito preconceituoso, mas sim, os aldeamentos, quando a gente para analisar a história do Ceará, várias cidades antigas do Ceará nasceram de aldeamentos ou de locais que tivemos justamente a pecuária. Então, muitas cidades do Ceará atuais que a gente conhece, várias, são oriundas de aldeamentos ou de fazendas de criação de gado. Então, essa segunda expedição dos padres jesuítas, um foi morto na Ibiapaba, outro veio a Fortaleza, sofreu muito aqui. Eu falo Fortaleza não porque o nome era Fortaleza, não era ali, mas na região que hoje é a Barra do Ceará, ele cria um aldeamento lá, ele fala, Deus vai me ajudar aqui. Não deu muito certo, Portugal não ajudou adequadamente, ele acaba indo embora do Ceará, ele vai relatar todos os sofrimentos no Ceará. A primeira tentativa deu errado, e a segunda tentativa deu errado, a terceira tentativa, quem é que volta para o Ceará? Quem é que volta? Que foi um soldado na primeira expedição do Pero Coelho, e agora ele vem como capitão. Quem é? O grande guerreiro branco, Martim Soares Moreno. O conquistador, né? O Martim Soares Moreno,
Pessoal, ele é tão simbólico que até mesmo o escritor José de Alencar, lá no século XIX, vai fazer uma homenagem a ele no personagem Martim, do livro Iracema. Lá no livro Iracema, que não é biografia, pelo amor de Deus, não é um livro sobre a verdadeira, real, deu um trava-língua aqui, vocês viram, a real história do Ceará, onde nós temos uma Índia idealizada, feita pelo José de Alencar, junto com o índio, com o Martim, que vão ter um filho chamado Moacir, que representa o povo cearense, o filho da dor. É interessante que em uma aula de literatura você pode ver muito bem como vai ser a literatura utilizando da figura indígena no segundo reinado, porque o índio europeizado ou com características da Europa vai ser o índio idealizado. Então, voltando aqui à terceira expedição do Martim Soares Moreno, ele que vai criar um forte chamado Forte de São Sebastião, lá na Barra do Ceará. E a partir desse forte tem um núcleo de colonização. Pessoal, o Martim Soares Moreno, ele foi muito importante no que se refere à colonização do Ceará. A gente até fala que tem 2 momentos dele aqui no Ceará. Um primeiro momento de 1611 a 1621, mas como ele era um estrategista, Lia, era um cara muito importante militarmente, vez ou outra ele era chamado, ele era convocado para liderar expedições militares para combater estrangeiros. Tipo, nesse primeiro momento de 1611 a 1621, ele foi convocado para combater os franceses lá no Maranhão, da chamada França Equinocial. Não misturem com a França Antártica, né, Lia? Que a França Antártica foi antes da União Ibérica, lá em 1555, no Rio de Janeiro, né, Lia? Isso, os franceses que foram para o Rio de Janeiro, né, eram chamados, eles foram para lá por causas religiosas, fugindo da perseguição religiosa. Eles eram os protestantes, eles eram os huguenotes, né, os puritanos. E eles decidiram ir para o Rio de Janeiro, fundar uma nova vida, onde eles tivessem liberdade religiosa, mas vários fatores fizeram com que eles não se adaptassem bem, né? O próprio calor, o próprio clima não contribuiu muito para que eles se sentissem à vontade, e principalmente o conflito com os índios, né? Mais um conflito cultural. Como os índios andavam nus, né? Bebiam uma bebida fermentada, o cauim. Então, essa vida não vai condizer com a vida puritana desses franceses. Nossa. Muitos vão fugir para outras regiões para tentar essa liberdade religiosa, né? Para tentar se fixar. E os outros vão ser expulsos pelo Mendes Sá, aliás. E os outros vão ser expulsos pelo Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, que foi o 3º governador-geral do Brasil. Esses franceses estão muito quadrados. Ó. Inclusive, é interessante que só complementando, para voltar para o Ceará, que essa França Antártica, ela é uma colônia, olha para o essa dica, colônia mista. Predominava protestantes, huguenotes, porque assim, galera, olha só como a gente pensa. Quando vamos falar sobre calvinismo, os calvinistas, dependendo do país que a gente esteja falando, ele tem nomenclatura diferente. Os calvinistas da Inglaterra são puritanos. E nos Estados Unidos também, porque muitos puritanos saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. Os calvinistas da França, huguenotes. E os da Escócia, os presbiterianos. Olha um detalhe, mas essa colônia francesa, ela era mista. Segundo um cara chamado Sérgio Buarque de Holanda, a US ama, na sua coleção de História do Brasil, um negóciozinho bem grandinho. Tá, quase que eu morro de dar aula para comprar essa coleção, mas tudo bem, tudo bem. E aí lá ele fala que é uma colônia mista, isso é importante, ainda mais para a segunda fase da UES, que é um dado, mista. Enquanto protestantes e católicos estavam, assim, minimamente harmônicos, até deu certo, depois que eles começaram a brigar por questões teológicas. Houve uma fragilização da França Antártica e depois conflitos culturais com os índios também, como você falou, os huguenotes, eles têm aspectos mais fechados, mais rígidos no credo deles, não aceitando muitas práticas indígenas. E é interessante que nós falamos da França Antártica, certo? Porque nós estamos falando sobre o Martim Soares Moreno. E eu falei que ele foi convocado para combater os franceses lá do Maranhão, da França Equinocial. Não misturem França Antártica do Rio, que a Lia explicou muito bem para vocês, com a França Equinocial do Maranhão. E é interessante porque a gente podia fazer um filme chamado As Aventuras de Martim. Porque esse Martim Soares Moreno, que ele participou de aventuras, de naufrágios, de prisões, foi preso por franceses,
não foi morto porque houve uma troca de prisioneiros, pegou gangrena na mão, teve que cortar, foi libertado, como eu falei, a troca de prisioneiros, voltou para o Ceará. Em 1621, Lia, até 1631, é um segundo momento que ele está aqui. Ele vai ao interior buscar metais preciosos, ele traz cabeças de gado para o Ceará, ele tenta fazer essa colonização dar certo. É por isso que ele é chamado de o fundador do Ceará. O mais correto era chamá-lo de o colonizador, não o fundador. Porém, em 1631, ele já mais velho, fragilizado, ele vai embora do Ceará. Mas ele deixou o núcleo de colonização aqui. Porém, o Ceará é muito estratégico. O Ceará era estratégico para fortificações. O Ceará era estratégico para fortificações e como ponto de apoio para ir para o norte, para a região do Maranhão, para a região amazônica, ou a partir do Ceará ir para Pernambuco. E aí é um local tão estratégico que aumentou a cobiça dos holandeses, Lia, que estão com tudo invadindo o Brasil, não é isso? Isso, os holandeses, eles invadiram o Brasil em 2 momentos, né? A primeira tentativa foi em Salvador. Eles pensaram em invadir a capital do Brasil, com o objetivo de, não, eu vou invadir aqui a capital, depois eu consigo o restante do território, e mesmo sendo a capital, não existe um efetivo do exército tão potente para evitar a nossa invasão, mas eles acabaram se enganando, né? Eles foram sufocados ali, eles não conseguiram de fato se fixar. E aí eles voltaram e planejaram uma nova invasão já na maior região produtora de cana-de-açúcar do Brasil, que era Pernambuco. Mas por que mesmo que os holandeses invadiram, né? Além dos conflitos com a Espanha, que nós já falamos, nós temos também o fato de os holandeses terem investido muito no processo de colonização do Brasil. Eles investiram na produção de açúcar, trouxeram máquinas, participaram da montagem dos engenhos, trouxeram escravos, levavam açúcar para refinar, transportavam. Então, eles investiram muito. E quando ocorreu a União Ibérica, simplesmente os holandeses foram proibidos de comercializar com o Brasil, graças à rixa que o Filipe II, o rei da Espanha e de Portugal, tinha com os holandeses, né? Como o João Paulo já explicou, em relação ao conflito ali com os Países Baixos. Então, os holandeses invadiram a região de Pernambuco. Inicialmente, eles vão vivenciar várias guerras, porque existiam luso-brasileiros que não aceitavam essa dominação. E, nesse período de guerras, os engenhos se desorganizaram. E aí, tempos depois de conflito, os holandeses propuseram uma trégua, especialmente comandada pelo Maurício de Nassau, que propôs um investimento, empréstimos para a reorganização dos engenhos, para trazer de novo mão de obra. Maurício de Nassau também foi muito importante para a liberdade religiosa que ele desenvolveu aqui no Brasil e principalmente no projeto de urbanização de Recife, que se transformou em uma das principais cidades. Acho que a principal era mais bonita, mais desenvolvida culturalmente, até que Salvador, que era a capital. Então, Maurício de Nassau foi, assim, fundamental. E falar sobre a dominação holandesa é pensar no Ceará, porque se os holandeses estavam dominando Pernambuco, dominaram também o Ceará. O Ceará que até 1799 eles vão estar submetidos à administração pernambucana. O Ceará fazia parte de Pernambuco. Então quer dizer que os holandeses estiveram também no Ceará, né, João Paulo? O que é engraçado ali, assim, você falou do Nassau, isso me toca, porque o Nassau foi um grande administrador. O Nassau, ele ficou ali em Pernambuco de 1637 até 1644. Olha só o Nassau. O Nassau, como a Lia falou perfeitamente, quando ele chegou a Pernambuco para administrar Pernambuco, ele vai ter que pacificar as relações entre holandeses e senhores de engenho. Até porque o administrador ou administradores anteriores não conseguiu fazer essa pacificação, não conseguiu fazer essa boa relação. O Nassau, pessoal, ele tornou, certo, Pernambuco, e no caso Recife, cosmopolita. Observatório astronômico, jardim botânico, um tipo de zoológico. Ele era poliglota. Ele estava querendo fazer tipo uma gramática ali, que tinha holandês, português e até mesmo a língua tupi. Até a língua tupi, Lia. Ele pensava, nossa, eu tenho que ganhar a confiança aqui, eu tenho que administrar da melhor forma possível
para poder passar o máximo de tempo. Vixe, João Paulo, vixe, Lia, ele era tão legal. Não, ele era um administrador. Ele estava ganhando confiança, estava emprestando dinheiro, estava facilitando a obtenção de pessoas escravizadas por parte dos senhores de engenho, porque ele quer aumentar a riqueza e, logicamente, aumentar o lucro para a Holanda ou Países Baixos. É interessante que, sim, na época do Nassau, se tem um objetivo muito grande de conquistar o Ceará. Eles querem conquistar o Nordeste. O Nassau, como eu falei para vocês, ficou até 1644 no Brasil. E olha só, nesse período do Nassau, temos uma expedição para invadir o Ceará. E vai ser invadido o forte criado pelo Martim Soares Moreno, lá na Barra. O forte, como é o nome mesmo? São Sebastião. O Forte São Sebastião foi conquistado por holandeses. E o que é mais engraçado é que quando foram expulsos os holandeses lá do Forte São Sebastião, foram expulsos por índios, Lia. Mas eles não desistiram do Ceará. Eles voltaram ao Ceará em 1649. Não era mais com o Nassau, porque o Nassau ele acabou sendo demitido pelos patrões dele da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Foi demitido por algumas questões polêmicas, que isso pode ser tratado em um podcast. Bem engraçado até a despedida dele, como foi feita. Mas mesmo sem o Nassau, logicamente o Ceará continua sendo muito importante para os holandeses, para os portugueses. E como eu falei, em 1649, índios expulsaram os holandeses. Mas os holandeses não vão desistir do Ceará. Expulsos em 44, desculpem. Eles voltam ao Ceará em 49 e agora eles resolvem ali. Eu não quero um forte lá na Barra do Ceará. Eu quero um forte em um local novo. Vamos lembrar. Os holandeses ficaram aqui no Ceará de 37 a 44, expulsos por índios, voltaram em 49, ficaram até 54. E qual é o local? Qual é o local? Um forte novo chamado Schonebock. Onde é que era esse forte? Não na Barra do Ceará. Esse forte é atualmente o centro de Fortaleza. Esse forte atualmente se chama 10ª Região Militar. Pessoal, quando os holandeses foram expulsos de todo o Brasil em 54, esse forte, os holandeses que estavam lá vão se render. E esse forte muda de nome. Olha o nome. Ao invés de Schonebock, vira Fortaleza de Nossa Senhora de Assumpção, que era a escrita da época. É interessante ler, porque nesse forte de Nossa Senhora de Assunção, nós temos lá hoje uma estátua do Martim Soares Moreno. Mas não foi o Soares Moreno que criou. O Martim Soares Moreno está ligado à Barra do Ceará. Quem criou esse forte foi justamente o Matias Beck. Agora, claramente que não se quer deixar a memória holandesa forte aqui. Se coloca a estátua de um português para poder afirmar a figura portuguesa. Mas a estátua não é da época, não, é muito tempo depois. Mas isso não é tão importante pra gente. É a famosa invenção da história, né? Exatamente. As pessoas criam a memória que elas querem prolongada. E aí a gente acaba, muitas vezes, sendo submetidos a essa memória, né, que foi criada e imposta na formação do Ceará. Assim como é a mesma questão do mito de formação do Ceará, do José de Alencar, que une a Índia, Iracema e o Martim Soares Moreno. Que essa junção, né, dá até uma ideia do que eles imaginavam do que tinha sido a colonização do Brasil e, diga-se de passagem, excluindo o negro desse processo de colonização. Não é isso que eu estava pensando, Lia. Já foi questão de vestibular, Lia. Uma questão justamente que falava sobre a exclusão do negro na obra de José de Alencar, quando ele fala sobre o nascimento do Ceará. Porque o negro foi importante aqui. É verdade que em outras localidades a presença da pessoa, do negro... e cuidado. A gente fala do negro, cuidado, nem todo negro era uma pessoa escravizada. A gente comete muito esse equívoco, a gente coloca pessoa escravizada e negro é todo mundo escravizado. Não necessariamente. E é interessante que na história do Ceará nós temos pessoas negras, sim. É bem verdade que em Pernambuco a presença foi mais forte, na Bahia foi mais forte, Rio de Janeiro foi mais forte, Maranhão foi mais forte. Aqui predominou realmente a miscigenação entre o índio e o branco, fato. Os holandeses expulsam em 1654. Aí em 1656, Lia, como você falou muito bem, o Ceará foi entregue para ser administrado por Pernambuco, que era um local riquíssimo. De 1656 a 1799, por 143 anos, Pernambuco nos administra. E agora, Lia, a gente vai entrar em um momento justamente da economia do Ceará mesmo. Porque qual vai ser a grande atividade econômica do Ceará? A primeira, a pecuária. A pecuária, pessoal, só começa a se desenvolver aqui por volta de 1680. Começa a desenvolver ligada à economia de Pernambuco. Como assim ligada à economia de Pernambuco?
Porque o gado era criado aqui e era vendido basicamente para a região de Pernambuco. O gado saía daqui de algumas localidades, como Aracati, era levado a pé. Tu imagina a distância? Eu fico assim... Eu sou do sertão, né, Lia? Então eu gosto muito, quando eu vou ao sertão, a Campo Grande, né, o distrito de Jaguaruana, eu fico no alpendre, na casa do meu avô, e fico olhando para as carnaúbas e fico pensando como seria aquela época no período colonial. Tu imagina só, trajetória, você sair do sertão até Pernambuco para poder vender o gado vivo lá. O gado emagrecia, perdia valor. Mas aí você pode pensar, mas por que não abatiam logo o gado e faziam o charque? É porque a primeira etapa da pecuária é a etapa que você vai vender o gado vivo. Eu fico imaginando o surgimento das vaquejadas, Lio. Porque... E todo o sofrimento dos tangerinos, né? Que levavam esse gado para as regiões de comercialização. Eram chamados de tangerinos. Que eles iam tangendo o gado, literalmente. E esse gado, que já sofria de certa forma aqui, né? Porque enfrentou vários momentos de seca, a aridez do território. Eles andavam muitos quilômetros, por mais que eles tentassem levar... as margens, principalmente do Rio São Francisco, né, onde tinham condições de sobreviver, eles andavam muito, então eles chegavam muito magros e perdiam valor. E lá nessas regiões já tinham muitos fazendeiros que eram especializados em comprar esse gado sem valor mesmo. Mas assim, apesar de eles perderem valor, nós vamos viver um período em que se aproveitava absolutamente tudo do gado. É engraçado que a Lia falou do São Francisco. É interessante que o Rio São Francisco, a nível de Nordeste, ele é o Rio dos Currais. Rio dos Currais. É o Velho Chico. Quantas canções a gente tem sobre o Velho Chico? Que as margens dele, vários currais vão nascer. E o nosso São Francisco, entre aspas, porque não é aqui do Ceará, é o nosso Rio Jaguaribe. É o Rio Acaraú, certo? O nosso Jaguaribe, entre aspas, é o nosso São Francisco. Aracati está lá, no Vale do Jaguaribe. Muitas fazendas de criação de gado. E é engraçado. Tu imagina só, pessoal, os vaqueiros se encontrando para fazer a ferra do gado, para deixar as marcas no gado, fazendo a competição entre eles, para ver quem era o melhor vaqueiro. Vaqueiros esses, Lia, que eles sonhavam um dia serem fazendeiros. Porque numa fazenda, muitas vezes, a gente tem um vaqueiro, 3, 4 agregados, e somente o vaqueiro tinha direito ao sistema de quarteação. A cada 4 cabeças de gado, certo? Um era do vaqueiro. As divisões eram feitas de 5 em 5 anos, geralmente. Então o vaqueiro ele tentava defender aquele gado porque poderia ser dele, certo? Muito gado nascendo poderia ser dele. Ele poderia um dia ter uma vida melhor. Ser no sertão, ser vaqueiro, era ter um certo status, acredita, em relação aos outros agregados. Diga lá, Lia. E, João Paulo, é interessante, né, esse sonho deles, porque aqui no Ceará a terra não era tão cara, existia terra abundante, pastagens diversas e abundantes, né? Tinha a questão salina do solo, que ajudava também essa criação. E você não precisava de muito dinheiro para montar essa fazenda, né? Era uma casa coberta de palha, um curral pequeno, né, para onde você levava as reses. Então, não precisava de muita mão de obra. Inclusive, não precisava de muito capital. Né? E, inclusive, a mão de obra utilizada também vai ser restrita. Geralmente vai ser o mestiço, o índio, né? Algumas pessoas fugidas de outras capitanias. Índio catequizado, como a gente já falou. Índio catequizado, claro. E isso também vai facilitar, né? Essa mão de obra que não era tão grande, eram poucas pessoas para trabalhar e eram aproveitadas da própria região. Então a pecuária, ela vai se desenvolver aqui graças a todas essas questões, né, ligadas à criação do gado. Não precisava de muito dinheiro. E esse gado vai estar vindo exatamente da região produtora da cana-de-açúcar. Porque inicialmente levaram para lá, claro, né, para alimentação, até porque a base da alimentação dos escravos era o charque. Levaram também para funcionar como a força motriz nas máquinas do engenho, levaram para funcionar como meio de transporte. Mas o gado começou a pisar a plantação, destruir a plantação da cana-de-açúcar e ele foi empurrado para o interior. E aí ele chegou, né, para ajudar no processo de colonização do Ceará e ser a primeira base econômica do nosso estado. É interessante demais o que você falou, porque
O Ceará realmente inicialmente nasceu para ser uma complementação. A pecuária inicialmente seria uma atividade complementar, inicialmente. Mas é incrível como a pecuária foi, de certa forma, a alma do Ceará. E uma das razões para ter dado certo, você falou muito bem, tinha muitas terras, não era tanto investimento inicial, Lia. E nós tínhamos um centro consumidor da nossa carne, Pernambuco. Porque de 1656, como você falou, até 1799, a gente está ligado a Pernambuco, claramente. É interessantíssimo falar sobre os sertões. A partir de 1680, começamos a ter a ocupação dos sertões do Ceará. Um historiador cearense chamado Capistrano de Abreu, questão de vestibular várias vezes, certo? O Capistrano de Abreu, ele vai falar justamente sobre as rotas de colonização, sertão de fora, sertão de dentro. E olha só como é interessante. Quanto mais a pecuária ia se espalhando pelo Ceará, mais terras indígenas iam sendo invadidas. Isso gerou uma gigantesca guerra chamada Guerra dos Bárbaros, em que nós vamos ter uma confederação indígena se unindo para combater os estrangeiros, os invasores, os que estavam a serviço de Portugal, os pecuaristas. Mas foi uma guerra gigante, foi uma guerra que Portugal se preocupou demais. Portugal teve medo de perder esses territórios. É aí, como você estava falando sobre os bandeirantes, nós vamos ter até bandeirantes participando aqui de expedições para combater essas populações indígenas. Olha como é curioso. A primeira vila é centro, um local, pessoal. Quando virava vila, não é porque tem 10 casinhas, é porque virava um centro político. A primeira vila da história do Ceará vai ser Aquiraz. Por isso que tem muita gente que fala que Aquiraz foi a primeira capital. Na verdade, foi a primeira vila. No mesmo ano que Aquiraz virou vila, foi destruída por índios. No contexto da Guerra dos Bárbaros. No contexto de que as tribos indígenas vão olhar e falar: essa terra é nossa, ela está ligada a gente, não a vocês, seus invasores. A vila de Aquiraz foi destruída e muitos sobreviventes fugiram para Fortaleza, onde tem a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, onde eles podem se sentir mais seguros. E é interessante que por volta de 1720, a pecuária ela vai ganhar pecuária 2.0, porque vamos ter agora o charque. E o centro econômico do charque no Ceará vai ser Aracati. As pessoas pensam em Fortaleza. Será que Fortaleza sempre foi centro econômico? Que nada! No período colonial, Fortaleza, economicamente falando, era secundário. Sobral era mais importante, economicamente. Icó mais importante. Icó super importante, Nossa. né? E interessante que Icó é uma cidade importante que não estava literalmente na rota dos tangerinos, né? Não estava dentro literalmente dessa primeira produção econômica, mas era um local de confluência por onde as pessoas passavam, transitavam. Então acabou gerando um pequeno mercado que gerou uma cidade muito importante naquele momento. E o centro econômico do Ceará? Aracati. Porque agora com o charque, nós temos uma técnica mais apurada de você mata o animal, você vai aproveitar o couro para tudo. O Capistrano de Abreu falava sobre isso. Civilização do couro, né? Porque o couro era usado para tudo. Questão de vestibular também, Lia. Muitas vezes Capistrano é queridinho quando a gente fala a história do Ceará, porque ele fala muito sobre a formação econômica. A carne agora. Por que Aracati deu tão certo? Porque Aracati tem ventos muito constantes para secar a carne, o clima é muito bom, regiões salinas para você justamente usar o sal que não era tão barato. E a partir do porto de Canoa Quebrada, o gado, no caso a carne, o charque, era levado para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro era levado por terra até Minas Gerais. Até Minas Gerais, ou seja, o charque permitiu que a produção cearense fosse levada para mais longe. Então o charque trouxe muita riqueza para o Ceará, para o interior, principalmente para Aracati. Mas como você falou muito bem, um pouco mais lá na frente, em 1777, a gente teve uma grande seca. Uma grande seca que prejudicou muito a nossa pecuária. Prejudicou, mas não acabou com a nossa pecuária. Olha, eu tô na frente simplesmente de uma pessoa, que é uma das pessoas que mais conhecem, uma grande mulher que escreveu sobre a seca, né? Mas sobre a seca do 15, né? Mais lá na frente. Tô falando de quem, Lia? Da Raquel de Queiroz, minha fonte de pesquisa. E a gente pode até voltar e falar sobre ela, né? Porque ela vai escrever em um dos livros dela, o 15,
sobre os campos de concentração que tinham no Ceará no período de seca. E esses campos de concentração tinham o objetivo de esconder as pessoas flageladas pela seca, né? Para que as pessoas que viviam em Fortaleza não entrassem em contato com essa realidade que vinha do interior para a capital em todos os períodos de crise climática. O Rodolfo Teófilo, ele fala na seca do 15, num campo de concentração que ele estava visitando, ele fala que era um campo de anjos, de tantas crianças que morriam, né? Vamos falar sobre isso futuramente, mas não hoje, porque senão é muita coisa. Mas essa seca dos 3 sets realmente prejudicou muito a pecuária. Mas não acabou. Porque nesse mesmo período estava havendo todo um conjunto de transformações na Inglaterra e nos Estados Unidos que contribuiu muito para o desenvolvimento de uma nova atividade econômica no Ceará chamada cotonicultura. Por que o algodão se desenvolveu tanto no Ceará? O que estava acontecendo fora do Brasil, Lia? Na verdade, o algodão vai se desenvolver no Ceará como uma atividade complementar, porque a pecuária vai começar a entrar um pouco em decadência, né? E por que entrou em decadência? Porque começaram a produzir também essa carne, começaram a criar gado em pastagens bem melhores, com chuvas bem mais regulares, que era na região sul do país. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei, né, um termo técnico que caiu no vestibular que eu fiz praticamente ontem, que eram as oficinas de charques ou as charqueadas, né? Existe esse termo técnico que é muito utilizado pelos vestibulares. E voltando aqui para a cotonicultura, a atividade auxiliar, que depois vai ganhar um papel principal na produção econômica do Brasil. É o binômio, né, que se é chamado Exatamente. Binômio gado-algodão. A pecuária, ela não vai acabar e a cotonicultura vira uma atividade complementar. Isso. E Lia, tu lembrou uma coisa fantástica, porque é pouco tempo. A Lia lembrou que um dos elementos para a crise da pecuária no Ceará não foi apenas a seca, foi também porque, Lia, nós temos uma cobrança de impostos excessiva sobre o Ceará. Então, muitos charqueadores foram para o sul do Brasil, onde o clima é muito melhor. E o governo estava doando terras no sul porque é uma região de fronteiras que ele queria ter um maior controle. Então, o charque produzido no sul de melhor qualidade vai concorrer com o nosso, lá no mercado de Minas Gerais. E a gente perde espaço. Aí é que o algodão ganha mais espaço ainda como essa atividade complementar. Porque mesmo a gente não pode dizer que a pecuária desapareceu, só Não. entrou em decadência. Entrou e em aí, né, entrou em crise. E essa cotonicultura vai começar a se desenvolver graças ao processo de revolução industrial na Inglaterra, que vai precisar de matéria-prima, né, para suas indústrias, e também período depois do processo de independência dos Estados Unidos. Como as colônias vão entrar nos esforços de guerra, a produção algodoeira de lá vai decair e o Ceará irá suprir esses mercados europeus. Exatamente. Assim, quando a gente fala o Ceará, é porque a gente está centrado no Ceará. Claro que outras localidades do Nordeste também, mas a gente fala do Ceará. É o primeiro, aparece em vestibular, primeiro boom do algodão. Só teve esse primeiro boom? Resposta, não. Foi no primeiro boom que Fortaleza virou o centro econômico do Ceará? Resposta, não. Isso são cenas do próximo capítulo, podcast. ou melhor, do próximo podcast. Que prazer imenso estar com vocês aí em casa, estar com você aqui, Lia, nesse papo, cara, que papo produtivo, que vai ajudar vocês, alunos, demais no vestibular. É um prazer imenso estar com você aqui, complementando, nós nos complementando, na verdade, né? Com certeza. É o binômio aqui, né, cara? Eu só não quero saber como é que a gente vai dividir, né? Essa pecuária e o algodão entre a gente. Quem tá com o gado, que eu Quem não posso tá falar, não e pode. quem é o algodão. Eu não sei. Bom, mas o fato é que no próximo podcast a gente vai continuar com esse processo da história do Ceará, chegando até o período do Império e a participação do Ceará em guerras que foram fundamentais para a gente compreender a nossa história. A Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, primeiro reinado no Ceará, Revolução Pintista, entrando até um pouquinho de segundo reinado. É muita matéria para ajudar todos vocês a realizar uma ótima prova da UES. Sim, porque a história do Ceará é voltado para a UES. Estamos todos juntos. Grande abraço. Muito bom estar com você, Lia. Muito bom estar com vocês aí em casa. Seremos aprovados. O Antara está junto com vocês. Podcast Altas Ideias. Beijão, gente. Tchau.